Vinícius, ok, estamos sempre à disposição para contribuir com o seu veículo de comunicação. É um recurso importante na vida e no tecido da sociedade. E a igreja, que faz parte da sociedade, ela se faz também porta-voz de uma mensagem que não é sua, mas que, como nós acreditamos e divulgamos, e gostaríamos que essa mensagem chegasse ao coração de todos os homens e todas as mulheres, é uma mensagem divina, vinda do alto, mensagem deixada pelo próprio Jesus Cristo. Posso te afirmar que, como desafio, eu encontro mais, digamos assim, a questão de distâncias, né? Essas distâncias entre a sede da diocese e algumas paróquias se constitui um verdadeiro desafio, porque esses eventos ocorrem praticamente no final da tarde, início de noite, e ida e retorno requer um esforço maior, e nesses percursos nós encontramos muitas dificuldades, digamos, do ponto de vista da segurança nas estradas. No que diz respeito à presença de muitos animais, é um perigo constante, a gente tem que estar sempre atento, já fomos atingidos por um desses animais, etc. Essa é uma dificuldade. Eu acho que as autoridades, talvez da esfera federal mesmo, já que se fala de BRs, poderia desenvolver uma campanha de conscientização para que os proprietários desses animais mantivessem esses animais contidos em suas propriedades para evitar riscos de acidentes, o perigo à vida dos transeuntes, daqueles que circulam por essas estradas. Esse é um desafio. Do ponto de vista, digamos assim, da diocese em si, da religião, da nossa ação missionária propriamente dita, o desafio é aquele que tem em toda parte, né? De chegar junto às pessoas, de nos fazer ouvir por muitas pessoas, mas também no exercício de escutar as pessoas. Isso é muito importante, é desafiador, porque é um dado também educativo. A educação exige de nós paciência, exige de nós estratégias, recursos apropriados para a efetivação desse procedimento. No mais, eu diria que a gente se encontra-se muito bem, graças a Deus, e esses desafios, tirando aquele das estradas, é um desafio cotidiano que está presente na vida da igreja em toda parte. Esse é um desafio tremendo para ser, digamos assim, trabalhado, porque hoje em dia a presença do Estado, quando falo Estado, eu me refiro ao poder público, municipal, estadual e federal, ela se faz muito forte em toda parte. Evidentemente que existem lacunas, não resta dúvidas, mas a igreja no tempo anterior se fazia muito presente nesse mundo pela ausência do poder público, na construção de hospitais, de creches, postos de saúde e etc., né? E escolas, pela ausência do Estado. Hoje o Estado é muito presente, mas os desafios existem em outras direções. Mesmo no mundo da saúde, alguns aspectos da saúde são muito desafiadores para nós, mas, por exemplo, também a pastoral carcerária é um desafio tremendo para dar uma assistência aos nossos irmãos e irmãs privados da liberdade por algumas realidades que são próprias da história de cada um. Mas é um desafio tremendo, não resta dúvida. Depois a questão da fome. A fome, ela ainda é persistente em tantas esferas da nossa sociedade. E a fome é utilizada também como um recurso, um apelativo para um certo domínio de uma classe empobrecida que tem que estender a mão e ser acudida por outrem. Esse é um desafio, porque o trabalho junto ao mais necessitado, junto ao pobre, não deve ser simplesmente de dar o pão, mas de procurar fazer com que ele se conscientize e lute para sair dessa situação de muita indigência até. Ele precisa ter essa consciência de que a sua luta
não é por uma migalha, mas é por liberdade, por condições de vida, condições mesmo de lazer, de estudo e etc. Esse é um desafio tremendo que está por toda parte. Para, digamos assim, de algum modo, afrontar ou enfrentar essa realidade, nós estaremos no escritório da Caritas Diocesana, que é um escritório que vai trabalhar exatamente com as faixas mais necessitadas, tanto rurais como periféricas. É claro que existem outras vertentes, mas no momento é esse, digamos, a resposta para esse grito da sociedade. Sim, a gente tem feito um esforço, inclusive preparando mesmo minimamente os padres para esse acolhimento a essas pessoas, a essas demandas, que são constantes nas nossas portas. É claro que, digamos, um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, etc., eles fazem o trabalho conforme a técnica, a ciência, são preparados para isso. Nós do mundo religioso não temos esses conhecimentos aí. Alguns padres se enveredam por esses conhecimentos, esses cursos, universidades, alguns, mas são poucos. Mas, de qualquer modo, a orientação do ponto de vista espiritual, ela é muito favorável nestas ocasiões, inclusive para orientar aquele fiel, aquela pessoa que nos procura, a buscar uma ajuda junto aos profissionais desta área, um psicólogo, um psiquiatra ou afins. Então nós pensamos muito nisso, até mesmo porque muitas pessoas, quando chegam com suas dificuldades, querem atribuir isso a forças estranhas, demoníacas, a possessões, etc. E nós sabemos que não se trata disso, não se trata dessa realidade. Então é preciso que o nosso povo, quero dizer, o nosso clero e alguns agentes da pastoral recebam o mínimo de orientação do ponto de vista religioso para lidar com essas pessoas e amenizar o sofrimento dessa gente. Sim, com relação à catedral, ela é uma necessidade para toda e qualquer diocese, né? Muitas dioceses são criadas e já encontram na sua estrutura, digamos, física, funcional, edifícios religiosos como igrejas que são, digamos, grandes, imponentes, etc. E que o bispo pode nomear aquela igreja como sendo a sua catedral. Aqui nós também temos a catedral, a igreja de Santo Antônio, só que ela de fato é diminuta, é pequenininha, não acolhe bem os fiéis como um todo, no sentido de comportar os fiéis no seu interior. Então, para o terreno da catedral, nós temos um olhar voltado com muita atenção para lá. E queremos dar andamento a essa construção, mediante uma campanha que está sendo preparada, que logo, com a graça de Deus, será veiculada, para tentar angariar recursos que enseja a construção da catedral, pelo menos o início da construção. Porque o projeto todo está orçado em números redondos atuais, em no mínimo 15 milhões. Então, isso é um montante que competiria, digamos, a quem tem um poder de arrecadação de impostos, como o governo do Estado, a nação, etc. Mas a igreja sobrevive de pequenas doações. E quem mais assiste à igreja com isso são os mais humildes, R$2, R$5, etc. Então nós temos muita dificuldade de ter um aporte financeiro que dê uma garantia para o início dos trabalhos. Segundo a orientação do engenheiro, a gente precisaria, para as fundações da catedral, que essa é a minha opinião, que a gente deve construir as fundações de uma arrancada só, porque o traçado da catedral ficaria pronto, depois aí você pode levantar uma parede hoje, outra daqui a 3 meses, etc., mas o traçado já está pronto, né? Então não vai ter uma obra, digamos, fora de um padrão, de um projeto pensado. Se as fundações estiverem prontas, o restante da construção vem pouco a pouco. Mas para essas fundações, os cálculos do engenheiro é que os recursos montam a 1/5 desse montante. Ou seja,
5 milhões para as fundações. E a gente tem um recurso muito aquém desses 5 milhões. Então a gente não pode, seria falta de prudência, falta de juízo até, começar uma construção dessas sem ter um aporte financeiro que garanta a conclusão das fundações. Então nós estamos procurando organizar essa campanha, também alguns recursos da própria diocese, nós vamos lançar mão deles, etc., para a gente poder garantir a construção, pelo menos, das fundações. E depois das fundações feitas, com a graça de Deus, o restante virá no tempo de Deus, como a gente diz. Nós temos em mente, no coração, que aqui em Salgueiro seja elevado, construído um monumento a Santo Antônio. É o padroeiro da cidade, é o padroeiro da diocese. E Santo Antônio é um santo venerado no mundo, mais até mesmo do que São Francisco. Aqui na nossa região a gente tem mais conhecimento de São Francisco, digamos assim, né? Mas do mundo, Santo Antônio, a devoção, nos é dito que supera a devoção a São Francisco. Então é importante que a gente dê vazão a esta devoção, estimular o povo, os fiéis, a ter em Santo Antônio, o seu padroeiro, esse lugar também para onde se dirigir, para o pagamento de um voto, de uma promessa, uma visita, até mesmo um descanso, um certo lazer, para em um morro destes aí, poder desfrutar a brisa do final da tarde, né? Mas isso é uma ideia, é um sonho, não podemos dizer que é uma promessa, né? Isso depende muito de contatos, de recursos públicos e etc., de contatos com a esfera estadual do governo, da prefeitura. São coisas a serem dirimidas e acertadas. O que nós podemos dizer é ainda um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Porque a gente não pode, digamos, encerrar essa nossa intenção, esse nosso voto, nos acontecimentos deste mundo. Esse Feliz Natal, Feliz Ano Novo está para além da nossa vida cotidiana. É para, digamos, reforçar, alicerçar, sedimentar a nossa vida, mas em vista de uma vida plena junto a Deus nosso Senhor. E é claro que o homem e a mulher de fé, mesmo nos seus momentos de sofrimento, de dor, de provação, esse homem e essa mulher conseguem compreender que a dinâmica da vida está em outra esfera, está em uma outra realidade. Então, se contentar com os acontecimentos deste mundo é muito pouco. É muito pouco. Se assim fosse, o próprio Jesus, quem mais sofreu do que ele neste mundo? Quem mais padeceu do que o próprio Jesus nesse mundo? Ninguém de nós. Nenhum sofrimento humano se iguala ao sofrimento do Cristo. No entanto, foi no sofrimento que ele permaneceu firme, fiel, fidelíssimo ao Pai. E por causa da sua fidelidade, ele foi morto, sepultado e ressuscitou. E vive entre nós e não morre mais. Então essa é a nossa esperança. É de vida nova, na verdadeira vida que é o Cristo. O mundo não é capaz de entender isso. O mundo não é capaz de entender isso. O mundo não é capaz de entender como é que uma pessoa em um grande sofrimento é capaz de sorrir, é capaz de estender a mão, é capaz de dar um abraço. O mundo não entende. Só quem entende isso é um homem preparado pelos dados da fé, pela sua adesão à pessoa de Jesus, ao seu projeto, à sua vida. Uma vez eu fazendo visita aos enfermos, encontrei uma senhora que vivia numa cama, não conseguia se levantar, dependia da ajuda de todos. Um almoço, uma comida, ir ao banheiro, um banho, tudo dependia dos outros. E havia um só filho que fazia bicos por aí afora para trazer qualquer coisa para dentro de casa. Quando eu cheguei na casa dela, ela, no seu leito,
um ambiente muito apertado, é aquele mau cheiro próprio do ambiente assim, de quem não é muito cuidado. E quando eu lhe disse, bom dia, Dona Maria, como vai? É uma pergunta habitual que se faz, como vai? E ela com um sorriso tão largo, assim, tão verdadeiro, tão sincero, uma pessoa que o mundo todo seria capaz de dizer o contrário. E ela diz, vou muito bem, meu filho, graças a Deus eu vou muito bem, graças a Deus. Quem é que pode entender uma mensagem dessas? Senão uma mulher de fé, uma pessoa de fé. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando o mundo se torna difícil, quando o mundo se torna opaco, cinzento, incapaz de ser vivido, existe uma esperança. Se chama Jesus. Por isso digo a vocês, em qualquer circunstância da vida, seja ela qual for, eu desejo a você e a vocês, no fundo do meu coração, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, uma feliz amizade em Cristo nosso Senhor. A todos vocês, deixo nesse momento a bênção que nós invocamos do céu, invocamos de Deus nosso Senhor. Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo, vos abençoe na largueza da sua bondade e os faça sempre muito felizes.